Glória a Deus. Queridos, vamos abrir nossa Bíblia na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, capítulo 12 da segunda epístola de Paulo aos Coríntios, e nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 10. Amém? Amém. Queria convidá-los a gente estudar um pouco a palavra de Deus nessa noite. Vamos meditar um pouco nesse texto da palavra. Todos acharam? Amém. Amém. Então diz assim a palavra do Senhor: se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Amém? Amém. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus e Pai, nós queremos louvar e bendizer o Teu santo nome nesta noite. Queremos clamar a Ti, confiados no poder que é no sangue de Jesus, que o Senhor venha ministrar ao nosso coração de uma forma viva através desse texto da palavra. Que o Senhor venha nos ensinar como mestre por excelência. Nós confessamos diante de Ti a nossa pequenez, a nossa insuficiência, a nossa incapacidade, e rogamos a Ti que o Senhor assuma o controle soberano de todas as coisas e que o Senhor venha falar a cada um desses que entraram neste lugar, em nome de Jesus. Amém? Como eu disse antes, eu queria que nós parássemos um pouco e meditássemos um pouco nessa experiência vivida pelo apóstolo Paulo. E eu queria estimular a igreja, encorajá-los mesmo a desfrutar da suficiente graça de Deus. Nós temos falado sobre graça de Deus nesses dias, falamos no domingo passado, estamos falando hoje novamente a respeito dessa graça, que não é apenas salvadora, mas é uma graça sustentadora, fortalecedora. É uma graça que nos coloca no colo, que nos conduz em triunfo, e o povo de Deus precisa parar para entender e para experimentar e passar a desfrutar dessa graça viva e suficiente do nosso Deus. O texto que nós lemos, ele relata uma experiência pessoal do apóstolo Paulo, embora no início do relato ele fale de um homem que ele conhecia, mas no decorrer do relato nós descobrimos que ele está falando de si mesmo. E
o apóstolo ele teve uma experiência arrebatadora na acepção da palavra, porque ele foi levado pelo Senhor até o terceiro céu e recebe da parte de Deus palavras e revelações que não devem ser compartilhadas. E quando nós ouvimos isso, ficamos impressionados com a quantidade, com a enxurrada de revelações que as pessoas recebem hoje, de todo tipo, de todo tamanho, de todo jeito. E essas pessoas costumam espalhar essas revelações para todas as outras pessoas. E a gente tem ideia, tem impressão de que essas revelações são compartilhadas para que essas pessoas que tenham tido as pretensas revelações, elas sejam aceitas de um modo especial em suas comunidades e, de certa maneira, elas se colocam num patamar muito alto, muito especial, como servos especiais de Deus. Eu queria que você prestasse muita atenção àquilo que o Senhor deseja ministrar aos nossos corações. E uma coisa curiosa que eu descobri, estudando esse texto, é que os oponentes de Paulo, aqueles que se levantavam, sobretudo os falsos mestres, os falsos profetas daquela época, eles se gabavam de receber de Deus grandes revelações, das quais tiravam doutrinas e ensinos contrários às Escrituras. Então a gente descobre que essa prática, tudo isso que nós falamos há pouco, isso é uma prática antiga, isso era uma tendência antiga que acontecia na igreja do primeiro século. Paulo, então, sem querer descer a detalhes, ele fala também dessa sua tremenda experiência pessoal, sem contudo tirar dali quaisquer ensinamentos, além daquilo já revelado pelo Senhor nas Escrituras. E a ideia principal que eu queria que você entendesse é que o texto deseja mostrar que as revelações e visões dadas por Deus aos seus filhos têm a finalidade de fortalecê-los, amadurecê-los e encorajá-los a passar por dificuldades. Amém? Amém? Então a gente vê uma tendência de hoje, que descobrimos que é antiga, de uma comercialização das pretensas experiências pessoais. Tem gente que tem enriquecido vendendo CDs, vendendo DVDs, vendendo agora Blu-ray, que a gente tem que ser moderno, com experiências pessoais que foram dadas por Deus, e se foram dadas, foram para edificação espiritual da pessoa que recebeu. Amém? Amém? Então muitos tiram dessas experiências, ensinos e revelações absolutamente contrários à palavra de Deus. Estabelecem doutrinas para impressionar os tolos, e muitos problemas têm sido criados nas igrejas a partir daí. Então, a experiência de Paulo nos ensina que devemos guardar conveniente e humildemente os nossos momentos de enlevo e intimidade com Deus. É preciso saber o que devemos falar e o que não devemos falar. Tem coisas que não é para você falar. Tem coisas que é para a sua edificação espiritual. Deus quer falar com você. O Senhor quer ministrar o seu coração de um modo especial. Eu conheci uma irmã numa determinada igreja que, quando aquela irmã apontava, era tanto sonho mal assombrado que eu nunca vi na minha vida. Quando ela vinha, aí está bem a sonhadora de desgraça. Aquela irmã só sonhava desgraça e vinha trazendo aqueles revelamentos, e eu acho que era uma coisa impressionante. Uma vez eu disse a ela: minha irmã, a senhora não sonha nada que preste. Não é possível uma coisa dessa. Não dá para a senhora sonhar uma coisinha melhor, não. Porque tem coisas que reconhecidamente não vêm de Deus.
Mas o povo de Deus precisa aprender a discernir. Discernir é diferente de julgar. Palavras e revelações que vêm de Deus, elas trazem paz ao coração, elas trazem edificação, elas trazem transformação de vida. Mas tem coisas que não trazem nada disso. Então vamos continuar estudando o texto. Quanto maior for a obra que o Senhor tem para fazer através de nós, maiores serão as experiências com Ele. Ouviram? Amém. Então, a concessão delas nos encoraja e fortalece para não desfalecermos no caminho ao enfrentarmos as oposições que se levantam contra nós. De uma coisa, o texto nos dá absoluta certeza: há coisas que nos afligem, pelas quais oramos, e o Senhor nos livrará. Outras, no entanto, permanecerão conosco como espinhos na carne, para que não nos ensoberbeçamos. Porque o servo de Deus não pode se gloriar daquilo que ele recebeu de Deus. Tudo que temos, tudo que somos, tudo que fazemos é pela graça de Deus. O texto lido nos mostra 3 momentos da experiência de Paulo, dos quais tiramos algumas lições preciosas. Eu queria compartilhar com você. A primeira lição do texto: Deus honrou a Paulo, fortalecendo e encorajando com uma grande visão do céu. E eu repito, quando uma pessoa recebe uma grande visão do céu e permanece na terra, o Senhor tem uma grande obra para fazer por intermédio daquela pessoa, e nessa obra tem sofrimento no meio, e não é pouco. Paulo, desde a sua conversão na estrada de Damasco, ele teve grandes visões de Deus. Jesus vinha, se colocava ao lado dele e fazia ministrações pessoais ao apóstolo de uma forma muito viva e especial. Além dessas visões especiais relacionadas ao seu chamado ministerial, Paulo recebeu da parte de Deus uma rara compreensão das verdades e do plano de Deus. Contudo, nada daquilo que ele recebeu estava fora ou ia de encontro às Escrituras. O Senhor também honrou a Paulo, levando ao céu e depois trazendo de volta à terra. E quando ele falou dessa experiência, fazia já 14 anos. E talvez Paulo tenha se referido àquela experiência por causa da insistência dos seus opositores, dos seus oponentes, de espalhar suas experiências pessoais para mostrar à comunidade ou às comunidades que eles eram super crentes. Nós não somos super nada, meus amados. E se estamos de pé pela graça de Deus, e aquele que pensa que está em pé, veja que não caia. O Senhor também honrou a Paulo, levando ao céu, trazendo de volta à terra, para que ele fizesse uma obra da parte de Deus no meio dos gentios. Aquilo tudo fora tão maravilhoso que o apóstolo não estava certo se Deus o havia levado fisicamente ou se apenas o seu espírito havia sido levado. O certo é que ele havia estado lá, e temos a impressão que ele vivia embalado por aquela experiência maravilhosa que ele tinha vivido. Mesmo sendo esbofeteado pelo espinho na carne, o apóstolo continuava firme na presença de Deus, enfrentando os sofrimentos, enfrentando as dificuldades, porque poucos, na palavra de Deus, enfrentaram tantas oposições e tantos sofrimentos quanto o apóstolo Paulo. Mas eu acho que aquela experiência foi um grande combustível, porque ele sabia o que estava aguardando por ele. Amém? Então Paulo ouviu os segredos divinos compartilhados no céu por Deus e, quem sabe, pelos seres celestiais. Esses segredos
ele diz que ouviu palavras inefáveis. Quando a gente vai tentar descobrir o sentido de inefável, é algo que é impronunciável, algo que é indizível, e foi isso que aconteceu com Paulo. Ele ouviu aqueles segredos da forma, com palavras, com sentidos que eram tão impronunciáveis pelos seres humanos, que ele nem ousava exteriorizar. Apesar de não termos tido a experiência de Paulo, a Bíblia diz que estamos assentados com Cristo nas regiões celestes. Que nós possamos, em nossos momentos de oração, em nossos momentos de enlevo, em nossos momentos de agonias mais profundas, no nosso lugar secreto de oração, naquele lugar onde só o Senhor vê, ninguém sabe o que é que você ora, ninguém sabe o que é que você diz nesses momentos, mas é nesses momentos em que nós adentramos o Santo dos Santos e nós nos colocamos ali naquela posição de assentados com Cristo nas regiões celestes. É ali que nós recebemos o combustível do céu, é ali que nós recebemos aquele respaldo do céu, aquele equipamento celestial para a gente continuar a jornada, porque não é fácil viver nessa terra. Amém? Então vamos continuar. Desfrutamos como igreja de uma posição de autoridade acima de todas as coisas. Uma honra como esta teria enchido de orgulho muitas pessoas. Certamente teriam espalhado tal notícia para o mundo inteiro, tornando-se famosas. Paulo deu ao Senhor toda a honra e toda a glória daquela experiência maravilhosa, por reconhecer-se indigno dela. Hoje é muito comum a gente ouvir testemunho de pessoas que morreram e ressuscitaram. E conversaram lá no céu e trazem nomes de anjos. Quando o negócio é muito enfeitado, eu já estou saindo fora. Entendeu? Então, meus irmãos, em nome de Jesus, se experiências pessoais e visões não trouxerem mudanças efetivas de vida, não aceite. Porque o nosso adversário, ele tem poder para fazer fogo, descer fogo do céu. Ele tem poder para confundir, se possível, os eleitos de Deus. Aprenda a discernir. E não se deixe levar por todo o vento de doutrina e por toda a visão e por toda a revelação que aparece, em nome de Jesus. Amém. O reformador Lutero disse: eu não quero, já fiz um acordo com o Senhor, eu não quero visões, eu não quero ver anjo, eu não quero ver demônio, eu me contento com as revelações contidas na Santa Palavra de Deus. Segunda lição do texto: Deus humilhou a Paulo para que ele não se ensoberbecesse. Deus sabe como equilibrar a nossa vida. A experiência de Paulo no céu poderia ter estragado seu ministério na terra, mas Deus, em sua bondade, permitiu que Satanás o esbofeteasse para evitar que ele se tornasse um crente orgulhoso, como muitos que nós vemos hoje. Nem sempre o sofrimento é o resultado de pecado ou desobediência. O Senhor pode escolher nos disciplinar através desse instrumento. O sofrimento pode ser um grande formão de Deus para esculpir em nós o caráter piedoso e dependente de Cristo. Tem muito servo sendo trabalhado por Deus. Paulo recebeu um espinho na carne para guardá-lo do pecado e do orgulho. A gente não sabe ao certo que espinho era esse. Há muitas especulações acerca disso. Uns dizem que o espinho era a perseguição violenta dos judeus. Outros dizem que o espinho na carne era uma oftalmia crônica que Paulo tinha. Outros dizem que eram outras coisas, né? Outros chegam a dizer que Paulo teria sido casado e o espinho na carne era a mulher que tinha abandonado ele por causa dele ter abandonado o judaísmo. Não se sabe ao certo. O fato
é que uma experiência como aquela vivida pelo apóstolo poderia inflar o seu ego, e o Senhor, que conhece os corações, sabe que a soberba conduz a várias tentações, inclusive a própria ruína. Então, eu queria chamar sua atenção. Satanás recebeu permissão de Deus para esbofetear o apóstolo, mesmo o apóstolo tendo, como disse certo autor, um ministério profícuo pela frente. Ele tinha cartas a escrever, ele tinha viagens a fazer, sermões a pregar, igrejas a visitar e a fundar, e perigos a enfrentar enquanto ministrava. Mas o Senhor conhecia o coração do apóstolo e sabe por que permitiu tanto sofrimento. Amém? Paulo pediu 3 vezes que Deus o livrasse daquele espinho, mas a resposta não veio. Pelo menos não veio do jeito que ele queria, do jeito que ele esperava. Tem sido ensinado por muitos mestres da atualidade que, se obedecermos a Deus e nos apropriarmos de tudo que temos em Cristo, e se determinarmos então, dando ordens a Deus, dizendo: olha, eu determino que tem que ser assim, você não determina nada. Porque o Senhor é soberano e Ele faz como quer. E se o Senhor entender que nós vamos passar por sofrimentos, por estreitos, estreitíssimos, nós vamos passar sim. E Ele vai nos capacitar para isto. Então não queiram enquadrar Jesus, não queiram enquadrar o Senhor nas nossas formas humanas, nos nossos formatos humanos. Vamos continuar. Será que encontramos esses ensinamentos nas Escrituras? O Senhor não prometeu isso aos cristãos do Novo Testamento. Em João, capítulo 16, versículo 33, o Senhor diz: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? Que contraste gritante entre as duas experiências. Paulo passou do paraíso à dor, da glória ao sofrimento, do êxtase à agonia. Aprendemos aqui que uma só experiência de glória o preparou para as constantes experiências de sofrimento. Amém? Amém. Terceira lição do texto: Deus o ajudou com a sua suficiente graça, e essa suficiente graça que assistiu ao apóstolo Paulo nos seus sofrimentos, ajudou a enfrentar e a resistir e a suportar aquele espinho na carne, também pode ajudar a cada um de nós. O espinho era a mensagem de Satanás a Paulo, mas Deus tinha outra mensagem para ele acerca de sua maravilhosa e suficiente graça. Não lhe foi permitido compartilhar conosco as palavras ouvidas no céu, mas ele pôde compartilhar as palavras que Deus lhe dera na terra, palavras de grande estímulo para nós até hoje. Graça não é só o favor imerecido de Deus apenas no que tange a salvação, mas é a provisão de Deus para tudo que precisamos, quando precisamos. Amém. A graça de Deus é suficiente em toda e qualquer situação. Se ela é suficiente para nos salvar, sem dúvida é suficiente para nos guardar, fortalecer e sustentar, sobretudo nos momentos de grande sofrimento. Note que Deus não deu nenhuma explicação a Paulo por que permitiu aquela experiência e por que não tirou o espinho na carne. Então eu queria chamar a sua atenção para isso. O Senhor, em vez disso, deu a Paulo uma promessa: a minha graça te basta. Não vivemos de explicações, vivemos de promessas. Tem um ditado no mundo que diz assim: quem vive de promessa é santo. Isso se aplica a nós. Nós somos santos, não porque somos impecáveis, não porque somos perfeitos, mas porque fomos separados pela graça de Deus para louvor da glória de Deus. Então nós vivemos sim de promessas.
As promessas geram fé e a fé fortalece a esperança. A graça de Deus nos eleva acima das circunstâncias, fazendo que o sofrimento trabalhe ao nosso favor e nos torne mais e mais parecidos com Jesus. O Senhor transformou a fraqueza de Paulo em força. Quem é que faz isso? A graça de Deus em nós. A experiência vivida por Paulo nos deixa várias lições preciosas. Primeiro, para o cristão genuíno, o espiritual é mais importante que o físico. Portanto, há coisas que nos afligem, preste atenção a isso, pelas quais oramos e o Senhor nos livrará. Outras permanecerão conosco ou em nós, como espinhos em nossa carne, para não nos ensoberbecermos. Amém? Segundo lugar, Deus sabe equilibrar em nossas vidas as bênçãos e os fardos, os sofrimentos e as glórias. Nem todas as enfermidades ou aflições, espinhos na carne, são causadas pelo pecado. Deus pode amorosamente estar construindo em nós o caráter de Cristo através dessas experiências, dessas situações. Terceiro lugar, o pecado é pior que a enfermidade e o pior dos pecados é o orgulho. Muitos ministérios têm sido derrubados por causa dele na terra e até no céu. Lúcifer era um querubim ungido e caiu por causa do orgulho. Ele queria ser semelhante ao Altíssimo. A aflição física ou a perseguição não devem ser um impedimento para um serviço cristão eficaz. Todos temos recebido da parte do Pai graça sobre graça. Podemos sempre descansar na palavra e na suficiente graça de Deus em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, a quem rendemos toda a honra e toda a glória. Amém? Que o Senhor ele possa aplicar essa porção da palavra ao nosso coração em nome de Jesus. Vamos nos dividir para orarmos uns pelos outros.